Essa daqui, o terreno da casa onde eu nasci e me criei. Então essa aqui é mais uma raridade que eu tenho de casa, da fazenda, né? É um DVD que passa na minha memória. Eu sou filho natural do Brejão, então sempre estou por aqui, olhando que aqui todo o meu passado foi aqui no Brejão. Brejão para mim é tudo, né, cara? O lugar onde eu nasci, onde me criei, né? O pouco que eu aprendi a ler foi em Brejão, né? Este documentário é uma viagem pelas memórias de um homem que cresceu em um lugar que, mesmo mudado, continua vivo em seu coração. Saí daqui de Brejão, nasci em 3 de abril de 1961. Saí daqui dia 28 de maio de 1979, um dia de segunda-feira, na parte da manhã. Aí tem pessoas que dizem, mas é galego, por que tu gosta tanto de Brejão? Nasci aqui. Primeira água dessa cacimba, dei o primeiro passo. O pouco que aprendi a ler e escrever foi em Brejão. Aprendi a dirigir em Brejão. E não esquecendo de parabenizar a família Orlandini, Roberto Romulo Ferreira Lins. É quem devo muito pela oportunidade que ele me deu. Muito obrigado, Totoi. Me tornei o profissional que eu sou hoje. Começou lá em Brejão, né? Quem me deu todo o apoio foi o rendeiro, o Roberto Romulo Ferreira Lima, o Totoi, conhecido Totoi, da família Arthur, de Palmares, né? Então, Brejão para mim é tudo, né? Tudo. Num lugar que você passar tiver um pé de jaca, pé de manga, pé de açucena desse aqui, ó, é um sinal que ali tinha uma morada, existia uma morada. Eu, José Tiburcio Silva, conhecido por Zé Galego, e mais 3 irmãos nascemos da fazenda Brejão. Filho de seu Antônio Tiburcio, sobrinho, conhecido como seu Tota, Dona Maria de Jesus da Silva, conhecido como Dona Preta, né? Nascemos todos ali, viemos de uma família humilde, né? Nasci ali 13 de abril de 1961, né? Ali no outro lado, casinha simples, humilde, né? Época muito difícil, só que o meu pai trabalhava a semana inteira para a usina aí, machadeiro, trabalhava no machado, né? Consertando ponte, fazendo ponte aí. E quando era sábado e domingo, né? Na região não tinha cabeleireiro, ou barbeiro, né, como conhecido. Aí ele comandava toda essa região, Belo Dia, Molar, Nova Vida, Taquari, Pintado, Brejão, Novo Mundo. Então era tudo com ele. No início dos anos 60 ainda, ele montou uma casa de farinha aí, né? Então, além do trabalho da usina, né? Além do trabalho da usina, do corte de cabelo dele, e tinha mais o complemento, né, da farinha, que ele era dono. A cada 10 litros, parece que ele tinha 3, né, chamado de conga. Pronto, e a gente vivia como pobre e a gente vivia bem aqui, graças a Deus, aqui no engenho. Da casa onde eu nasci e me criei, apenas só o terreno ou o chão, né, como é conhecido. Essa foto que eu fiz pegou a caixa d'água lá de cima da antiga destilaria. O cara pensa que o terreno é próximo à caixa d'água, mas não é. Isso aqui fica localizado lá em cima no alto, né? Essa destilaria, quem construiu foi a irmã, os sobrinhos, seu João Chaves, junto com, ou melhor, a família seu João Chaves, que construído na época, em 1987. Moeu por algum tempo, não sei quanto tempo moeu, e logo ela faliu.
Na infância, seu Zé era cercado pela família e pela agitação do engenho. Seu dia a dia era marcado pelo trabalho na lavoura e pelas interações com a comunidade. Ele também adorava jogar bola com os amigos, um passatempo que trazia muita alegria e diversão para a sua infância. Tenho boas lembranças do meu tempo de criança, né? Mas uma criança já responsável, né? E sempre estava trabalhando ao lado dos meus pais. Não era no serviço do campo, como eu já falei, já vim começar aos 13 anos de idade, mas era tirando capim para as vacas, era amarrando a cabra, né? O jogo de bola toda tarde nos campos, eu era gostava muito de bola, adorava bater bola, né? Além das Maria Fumaça, da usina Santa Terezinha, né? A locomotiva, o movimento nos pontos, dependendo da época de moagem, né? Só boas lembranças. Entre as memórias, há as histórias sobre o engenho, destacando a grande quantidade de casas que existiam. Na época, eu ouvi o meu pai falar que na época ele alcançou, né? 89 casas em Brejão. Ele falou para mim, eu cansei de ouvir ele falar isso daí. 89 casas. Inclusive ele era um construtor, né? Que ainda chegou a construir casa em Brejão. Poucas não, muitas casas em Brejão na época. 41, 43, 44, 53 casas. Que eu estou lembrado na época. E hoje a chama de sede, a sede do engenho, pessoal, se encontra dessa maneira, coisa linda. Floresta, adoro floresta, mas boas lembranças do que tinha aqui. Economia movida a cana-de-açúcar. O forte era plantio de cana-de-açúcar, né? O cultivo de cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar era o coração da economia local, sustentando todos e comandando a rotina diária do engenho. Aqui em 1972 surgiu aqui um rendeiro, por nome de Antônio Orlandines Ferreira Lins, conhecido por Dinda. Já vieram de mãozinha aí Pernambuco já e arrendaram aqui com o pessoal daí da usina. E foi muito bom, uma época muito boa mesmo, muito boa. Plantaram muita cana, era muito bom, sem comentário, entendeu? Aí quando foi de 73 para 74, aí veio um outro irmão dele, aí assumiu aqui também, por nome Roberto Romulo Ferreira Lins, conhecido como Totoi, né? E deu continuidade no serviço. Uma das lembranças mais queridas de seu Zé é da locomotiva que passava perto de sua casa. O som da locomotiva era uma parte constante e familiar de sua vida. O mel era trazido pelas locomotivas, né? Enchia o tanque de mel, vinha da usina, pelas locomotivas. Quando ela surgia desde lá no início daquela reta lá, ó, até a passar aqui na frente da nossa casa aqui, que morava do outro lado, ela seguia esse destino por aí, Nova Vida, Tigre, Prosperidade, até chegar na usina. Tenho muita saudade, sinto muita saudade. O que não apagou nunca da minha memória era as festividades de final de ano na usina Santa Terezinha. Quando para cada ramal mandava uma locomotiva, né? Então ela vinha de Brejão, ou seja, de São João, Novo Mundo, Pintado, Brejão, né? Aí Nova Vida, Tigre, Prosperidade era a última parada dela, né? Levava todo mundo para as festas, né? Inclusive seu Amaro Cachimbinho, né? Com o máximo respeito aos maquinistas da época, mas para mim seu Amaro Cachimbinho era o número 1. O pai de Tino, o pai de Corrinha, esse era o conhecido Amaro Cachimbinho. Aí quando era no outro dia, já 6 horas da manhã por aí, ela já ia chegando lá onde tinha deixado todo mundo. Aí então trazia todo mundo de volta para casa. Então essa é uma das melhores lembranças que eu tenho das locomotivas. Cara. Estamos aqui onde passava a linha férrea, Garra Pintado, Novo Mundo, São João, Nova Vida e etc. Aqui ficava o tanque de mel velho, o tanque de mel, na época da usina. Diversão e tradição.
As festas de São João eram momentos de grande alegria. Música, dança e comida reuniam todos em celebrações vibrantes e inesquecíveis. Aquele fogueirão queimando, muito milho, né? Muito milho verde. É maravilhoso, maravilhoso. Só boa lembrança. Todo canto aqui, nas casas, muito milho verde, muita pamonha, as fogueiras tudo queimando, onde hoje praticamente na nossa região não se vê mais isso aí. Nós éramos muito felizes, na época nós não sabíamos. Lembranças dos velhos moradores. Seu Zé guarda com carinho as memórias dos antigos moradores, as amizades e as histórias compartilhadas. Aqui morava seu Aloysio, aquele que morava perto do seu Manuel Osório, aqui ó. Depois derrubaram essa casa aqui, fizeram uma para ele ali. Nessa parte mais alta ali do meio ali, morava os pais do Galego do Mamão, ali, ele nasceu ali. Lá naquele pé de cajá da serra lá, ali era seu Caetano André, e abaixo tinha mais duas moradas. Inclusive uma chegou a morar, a Lúcia, hoje esposa do irmão, é Osvaldo, né? Osvaldo. Onde trazia os cortadores de cana aqui, na época de seu Dina, de seu Totoi, uma turma que vinha de Panelas. O empreiteiro era Sulinho e seu Antônio. Morava esse pessoal tudo aqui. Você que é de Panelas, você assistir esse vídeo, gente. Isso aqui era o arroado da Fazenda Brejão, onde vocês viviam aqui cortando cana nesse lugar aqui, ó. Casa grande, um arruado de lado, arquivaria, ficava localizado aqui por trás dessas árvores aqui. Tinha mais casas, duas casas a mais, tinha galpão, tinha um arruado lá na frente. Nós vamos até lá porque o mato tá muito grande. Tinha uma outra casa que os meus pais contavam que era do engenho velho na época em que moía. Saída e volta a Brejão. Após se mudar para São Paulo, seu Zé voltava a Brejão nas férias. Revisitar o engenho era uma maneira de reviver e reconectar com suas raízes. Eu vivenciei coisas boas em Brejão, né? E saí de lá com muita saudade. Saí de lá dia 28 de maio de 1979, onde vim morar em Campestre. Fiquei em Campestre de 28 de maio de 1979 até 5 de 1 de 1990, onde saí para São Paulo, fui tocar a minha vida. Aí, em julho de 94, foi a minha primeira volta para Campestre. E daqui, não esquecendo Brejão, fui diretamente para Brejão. Quando cheguei lá, na época, dos moradores antigos, só restava um lá na época. Hoje também não vive mais entre nós. Só boas lembranças. Hoje, as fotos e lembranças do passado são preciosidades para seu Zé. Elas ajudam a manter viva a memória do engenho e o impacto que teve em sua vida. Quando eu cheguei em 1994, o que restava da casa do telefonista, na época da usina, era essa aqui, e o arruado de 10 casas lá em cima, só restava essa casinha lá em cima. E também essa daqui. Inclusive pegou parte dela também aqui, ó. Que era a casa do administrador na época, que o ponto de encher os vagões da locomotiva ficava aqui de lado também aqui, ó. A prédio que fazia parte da estibaria, como conhecido, ou cocheiro, como muitos conhecem, era o que restava na época lá. Então isso aí para mim é um DVD que passa na minha memória. Fazenda Brejão, estamos aqui nas ruínas da Casa do Ponto aqui. Eu chamava a Casa do Ponto, que era a casa da chefia na época, no tempo da usina. Estou aqui, bem próximo aqui
o chão onde ficava aqui a casa do telefonista da antiga ferrovia. As boas lembranças ficaram na mente, né? Eu chego em Brejão, visitar aquelas ruínas da época, né? Visitando aquelas ruínas. Brejão não é meu, né? Mas eu fico triste. Por quê? Porque ali para mim foi, o começo de tudo para mim foi lá em Brejão. Então eu chego lá, de vez em quando eu vou lá pescar, vou arrancar um cará, ainda hoje, né? Aí é sem comentário, só boa lembrança da época. Aquilo ali me deixa muito triste, né? Apesar de não ser meu. Aí já teve até colega meu que disse, mas por que tu gosta tanto de Brejão? Aí eu expliquei tudo para eles, né? O porquê de tudo isso aí, né? Compartilhar essas memórias é uma forma de preservar o passado e inspirar as futuras gerações. Então essa aqui é mais uma raridade que eu tenho de casa, da fazenda, né? Essa parte preta aqui já é a sombra do entardecer e ficou dividindo igualzinho com a calçada do antigo barracão. Nunca fiz tanta perfeição. Ó. Casa do administrador, né? Essa daqui. Essa daqui, o terreno da casa onde eu nasci e me criei. Essa daqui era a casa do conhecido como telefonista da época, né? Essas fotos aqui, isso aí foi depois que eu cheguei de São Paulo. Aí, quase todo final de semana eu estava lá com aquele pessoal carente, muito carente, sem ter nada para fazer aí. Aí eu fazia uma festinha para eles. Quase todo final de semana eu fazia uma festinha para eles. Levava bola, fazia piquenique, cheguei até a fazer pau de sebo, só para divertir eles no final de semana, né? Aqui, ó, piquenique, aqui, ó, quebra-panela, aqui, ó. Aqui no campo, com eles, aqui, ó. Aqui, parte da antiga Cibaria. Aqui quase tudo uma foto só, né? Aqui também. Ah, essa aqui foi em 1994. Da frente dessa casa grande eu fiz a foto aí sentido Canafístula, mas ficou muito distante. Aí estava tudo normal ainda na época lá, em 1994. Julho de 94. Esse aqui é o Tonho da Branca, Zé Gino e o bucho conhecido como bucho de coco. Esse daí Deus já preparou e levou. Estou indo agora no antigo chão da casa de farinha que o meu pai construiu no início eu acho que no final da década de 60 ainda. Estamos indo lá. Aqui ficava a casa do meu avô, aqui. E aqui a antiga casa de farinha. Ainda se encontra design do antigo forno. Aqui, ó. Não era um forno quadrado, era um forno redondo. Apesar de ter muito gado, o gado comer por aqui, mas ainda se encontra o design do forno. Aqui. Essa maioria dessas árvores aqui tem um grande significado. Aos domingos meu pai saía para a usina Santa Terezinha fazer feira e comprava manga para gente e para o meu avô. Então ele chupava a manga, pegava os caroços, saía plantando por aí, ó. Tá hoje o resultado aí. Boa lembrança do meu avô. Aqui ficava a roda, era manual na época, não tinha motor, isso aqui. Aí o fuso, né, que chama, aqui tem a vara, chama de fuso, e a virgem, que é aquela madeira, né, de atracar, ficaria aqui, ó. Aqui. Junto
bem afastado. E aqui ficava o forno o coxo, né? O coxo de juntar a massa e peneirar a massa, porque o forno se encontrava ali, ó. Era muito espaço aqui, ó, porque a água, ela tá tomando conta, cara. Essa vala aqui, o valeta, como muitos conhecem aqui, ó. Isso aqui era chamada de triângulo. Por que o triângulo? Onde a máquina fazia a volta, né? Tanto fazia ela soltar os carros ali embaixo e vir para aqui, como ela soltar ali e de todo jeito ela manobrava aqui. Isso aí era a animação maior dessa fazenda aqui, era essa ferrovia.